Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 24. Nós meditaremos nos versos 44 até o verso 49. Evangelho segundo nos escreveu Lucas, capítulo 24, do verso 44 até o verso 49. Eu farei a leitura. Os irmãos acompanhem, portanto, Sagradas Escrituras, Evangelho de Lucas, capítulo 24, diz assim a partir do verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Oremos mais uma vez, irmãos. Ó Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, Senhor. Obrigado pelos ensinamentos, pela revelação, e principalmente pela ação do Teu Santo Espírito que nos ilumina e nos enche, ó Deus, do entendimento que vem do Senhor, para o nosso próprio bem, para a nossa comunhão contigo, para o cumprimento da missão que o Senhor, ó Deus, nos outorgou. Pai, nos abençoe, portanto, nessa manhã, à medida que estudaremos um pouco mais da Tua palavra, para que a palavra do Senhor, ó Deus, venha nos edificar, que a ação do Teu Santo Espírito nos iluminando, também nos conduza a essa edificação para o nosso próprio bem. Que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, e para louvor e honra somente do Teu nome, o Senhor edifique a mim, aos meus irmãos e irmãs. É o que nós clamamos também em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitos ainda hoje questionam se Jesus realmente tinha tido um objetivo ao cumprir: o seu nascimento, a sua vida, a sua paixão e a sua morte. Para muitas pessoas, Jesus foi um homem, um simples homem, oportunista de um período histórico onde uma nação cativa ansiava por um líder que pudesse trazer esperança para aqueles dias difíceis, quando o Império Romano dominava parte do mundo e também toda a Judéia. Para esses, eles pensam que Jesus então viveu algo que foi fruto de um contexto ou até mesmo do acaso. Como um homem qualquer que, por causa da realidade dos seus dias, viu-se na obrigação de fazer diferença. E que as questões sobrenaturais ligadas à sua história e registrado nos evangelhos, essas realizações são fruto das lendas e contos dos seus contemporâneos, incluindo até mesmo a sua ressurreição. Nós vemos pelo registro até mesmo das Escrituras que houve uma tentativa de suborno aos soldados para que o episódio da ressurreição, o evento da ressurreição fosse amenizado ou até mesmo excluído
dos relatórios daquela guarda romana que ficara guardando o túmulo justamente para evitar um possível roubo do corpo de Cristo e do nascimento assim de uma lenda. Mas o registro histórico diz que eles foram surpreendidos pelo poder do próprio Deus, onde a morte não pôde segurar, e até mesmo aquela enorme pedra que fechava o sepulcro também não resistiu. Mas à medida que o tempo vai passando, dentro desse propósito eterno do Senhor, as pessoas também vão acreditando nessa possibilidade que os descrentes pregam, de que tudo não se passou de uma bela história, com E e não com H, como nós usávamos alguns anos atrás, né, para diferenciarmos histórias de história. Por isso, irmãos, a mensagem do Evangelho se torna ainda necessária para os nossos dias, e a pregação, o testemunho fiel a respeito da obra, da vida, do sofrimento, do sacrifício e principalmente da ressurreição de Jesus Cristo é essencial para que Deus alcance aqueles que Ele separou para a sua própria glória por meio do Evangelho. Nós vemos que outros, nesse contexto de descrédito, até consideram a história de Jesus e a sua obra como algo relevante. Foi um grande líder, foi uma pessoa maravilhosa, né? Alguns dizem, um espírito iluminado, alguém que viveu antes e muito tempo avante da sua geração. As pessoas tentam colocar Jesus como algo interessante, bonitinho, até com alguns dizeres razoáveis, semelhante ali a Gandhi, semelhante ali a algum pensamento chinês, semelhante ali a algum registro de qualquer outro homem que ficou conhecido na história como algum guru espiritual. Então, para esses que consideram a história de Jesus algo relevante, poético, e até certo ponto influenciadora, né? Uma história influenciadora do bem, porém não compreende que as Escrituras são, e muito menos o que ela diz sobre a obra redentiva realizada por Jesus. Eles não enxergam os motivos para tal obra. Eles não enxergam o objetivo de todo o processo revelacional e do cumprimento das profecias. E é incrível que nós, quando olhamos para o registro aqui de Lucas, vemos que os próprios discípulos, até aquele momento, não estavam entendendo nada. Foram testemunhas oculares do ministério terreno de Jesus, viveram situações das quais nós não sabemos, porque o próprio João diz que nem todas as histórias relacionadas aos sinais que Jesus fez foram registrados. Eles tiveram a oportunidade de tudo isso, mas até mesmo para ficar provado que a fé em Jesus não é fruto da compreensão humana, não é fruto da capacidade cognitiva e lógica da nossa mente. Apesar de terem vivido todas essas situações, o texto diz que até aquele momento eles não tinham compreendido o real objetivo e a missão de Jesus. Dentro ainda desse contexto de descrença, outros ainda dizem-se cristãos, mas também não compreendem as Escrituras. E por isso andam a confrontar os próprios ensinos de Cristo. Se dizem cristãos, mas vivem num patamar doutrinário diferente dos ensinos do próprio Jesus. Talvez se dizem cristãos ou seguidores de Cristo por um contexto religioso, de uma religiosidade vazia,
ou de uma tradição recebida dos pais, ou até por uma imposição familiar, sabe-se lá qual o real motivo, mas não compreendem o que de fato Cristo fez, o que de fato Cristo realizou e as implicações dessa obra na nossa vida e em relação ao nosso estilo de vida, ao nosso modo de vida. E por que eu estou dizendo tudo isso? Por que eu incluí esses cristãos nominais aqui nesse contexto de descrença, irmãos? Porque, permita-me dizer do meu coração, para mim, Everton, é impossível que alguém que realmente tenha tido o toque do Espírito Santo de Deus e os olhos abertos para a realidade das Escrituras, continuar vivendo uma vida miserável, terrena, sem a perspectiva de glorificar ao Senhor em todas as coisas que faz, em todas as coisas que planeja, em todas as coisas que sonha. É impossível, pelo menos na minha perspectiva, alguém que realmente teve uma experiência única e sobrenatural com Jesus, de viver uma vida puramente terrena, sem se indagar ou se questionar, no sentido de servir e consagrar a sua vida mais e mais ao Senhor. De colocar em primeiro lugar as situações do dia a dia. Estar mais preocupado com as coisas desta era presente do que em glorificar aquele que morreu por nós. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós sabemos que muitas pessoas que seguem a multidão daqueles que se dizem seguidores de Cristo, nem todos estão seguindo a Cristo pelo verdadeiro motivo, né? No ministério terreno de Jesus foi assim. A grande parte da multidão só estava lá por causa do pão, por causa dos peixes que eram multiplicados. Quando Jesus confrontava a postura de vida e de fé, a postura de comunhão sincera e verdadeira com Deus, as pessoas torciam o nariz e até mesmo externavam: essa mensagem é dura. João capítulo 6 nos revela que quando Jesus apresenta uma exigência de comer da sua carne, beber do seu sangue, de ter comunhão íntima e verdadeira, viver para Ele, muitos o abandonou. Muitos acabou deixando. Diante, então, dessa realidade confusa que envolve a pessoa e a obra de Jesus, para uns um líder, para outros uma pessoa iluminada, para outros alguém digno de ser ouvido de vez em quando, e até para outros que se dizem seguidores, mas não é bem assim, né? Não, Jesus é maravilhoso, mas o ensinamento dele não é bem assim. A gente precisa atualizar os ensinamentos de Jesus. Então, diante dessa realidade confusa aí, o que será que ele mesmo disse a respeito da sua vida e da sua missão? Qual o ensinamento que ele passa para os seus discípulos logo depois de ter vencido a morte na cruz e ressuscitado? É justamente esse o objetivo de Lucas, registrado aqui no verso 44 ao 49 que nós lemos. E eu quero tentar sintetizar aqui um pouquinho sobre esses motivos da obra de Jesus Cristo. Quais foram as razões da obra de Jesus? Os motivos da obra redentiva segundo o próprio Redentor. A explicação da sua missão segundo aquele que viveu a missão. Os motivos da obra de salvação realizada pelo Salvador e na visão do Salvador. E o que Jesus então externa para os seus discípulos? Quais foram os motivos da sua obra? A primeira coisa que ele deixa claro nessa sessão que lemos é que
tudo que ele fez não foi fruto do acaso, não foi fruto da circunstância, não foi fruto de uma oportunidade, mas foi um cumprimento rigoroso de todas as profecias e determinações que a Sagrada Escritura revelou. Ele cumpriu não só cada profecia, mas cada determinação que a própria lei revelada por Deus exigia. Segundo o Redentor, o motivo da sua missão era cumprir a palavra. Nenhuma conclusão sobre a pessoa ou sobre a obra de Cristo pode ser declarada estando divorciada da base bíblica. Logo, crer nas Escrituras, crer na Bíblia como palavra de Deus, é o fundamento para entender e crer em Jesus como Salvador. Você vai ver que esse primeiro ponto vai estar relacionado com os seguintes, justamente porque a missão que ele nos outorga é pregar a palavra ou arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Isso se faz por meio das Escrituras. Não tem como as pessoas compreender a obra de Cristo sem o confronto que as Escrituras nos traz. É através dela que podemos nos tornar sábios para a salvação, segundo Paulo. E hoje nós vivemos um contexto de igreja, onde a própria igreja tem demonstrado descrença na palavra. Tanto que as campanhas evangelísticas, os trabalhos evangelísticos, deixaram a Bíblia em casa. E colocam o testemunho pessoal como maior autoridade de evangelização do que a obra realizada por Cristo na cruz. Olha para as igrejas pentecostais e neopentecostais, por exemplo, e algumas históricas também. Os eventos evangelísticos estão pautados no testemunho do pregador que vai aparecer lá. É na experiência dele, vivida, como se fosse a solução do seu problema. Você quer viver uma experiência como eu vivi? Então dê uma chance para Jesus. Mas e a Bíblia? O ensinamento? O cumprimento das Escrituras? Ah, não, isso é coisa de presbiteriano. Como se o poder de Deus pudesse invadir o coração das pessoas, desassociado da palavra, do Evangelho. É impossível, irmãos. Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Logo, depois da ressurreição de Cristo, a primeira coisa que ele faz com os seus discípulos é exaltar o cumprimento que ele realizou das Escrituras. Segundo o próprio Jesus, as Escrituras reveladas até então, por isso ele cita a lei de Moisés, os profetas e nos Salmos, fazendo aqui de um modo bem simplificado a divisão de gêneros literários, né, da Bíblia até então. Ele diz, olha, na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos, estava escrito tudo a meu respeito daquilo que eu faria. Observe aí de novo comigo o verso 44. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, em toda a escritura que eles tinham até então. Os escritos judaicos divididos aí em lei de Moisés, profetas e salmos, dão testemunho a respeito de Cristo e de sua obra. Jesus, irmãos, não realizou algo que foi acontecendo por um acaso.
A vida de Cristo não foi uma sucessão de acasos e de oportunidades, mas foi o cumprir rigoroso de um script escrito antes da fundação do mundo e revelado por meio dos servos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, durante o período revelacional. Desde Moisés, quando começou a registrar, até Jesus, lei de Moisés, os profetas e os salmos, todos os escritos do Antigo Testamento apontavam para a missão e a obra que Jesus faria. Logo, a existência de Jesus e as suas realizações não são frutos, portanto, do contexto, mas foram determinadas, as realizações foram determinadas, planejadas, antes mesmo da fundação do mundo. João capítulo 1, está aqui na mesma página sua aí, você pode ver que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus está presente em todas as situações, pois Ele é o próprio Deus, nesse momento como palavra, como logos, como verbo, mas sempre. Nenhuma das coisas que foi criada veio à criação sem passar por Ele. E quando estamos cientes dessa revelação, desse progresso da revelação, nós lemos lá Gênesis, capítulo 1, e vemos justamente a criação sendo realizada por meio da palavra. E disse Deus, haja, o verbo que possibilitou a criação de todas as coisas. Esse é o próprio Senhor Jesus, ainda não encarnado. As mesmas manifestações teofânicas que vemos no relato de Gênesis, ou pelo menos até Moisés, onde Deus temporariamente assumia uma forma conhecida para se revelar diretamente ao homem. Nós vemos a manifestação do verbo, da palavra. Até que um dia Ele se encarnou definitivamente, se fez como um de nós, para cumprir rigorosamente as Escrituras. A primeira coisa, o primeiro motivo então da obra redentiva, explicada pelo Redentor, é que ela não é fruto do acaso, mas ela é o cumprimento rigoroso de tudo aquilo que foi dito a respeito dele. Se importava cumprir tudo o que de mim estava escrito. Nada, absolutamente nada no ministério de Jesus aconteceu por um acaso. Detalhes que nós, na leitura dos evangelhos, não imaginamos, mas às vezes algumas expressões que os evangelistas apontam servem para corroborar nesse sentido. Expressões como, por exemplo, João usa, falando quando Jesus resolveu passar pela Samaria, ao invés de contornar, ele diz assim, porque lhe era necessário atravessar a Samaria. Esses detalhes que o Evangelho nos apresenta mostra que cada atitude de Cristo já estava definida, predeterminada, estabelecida, antes mesmo de tudo acontecer, para que tudo o que havia sido escrito a respeito do Messias fosse cumprido no ministério terreno de Jesus. Então a primeira coisa que você precisa saber que o Redentor te fala a respeito da redenção é que ela não é fruto do acaso, mas é o cumprimento rigoroso das Escrituras. Em segundo lugar, irmãos, o próprio Jesus diz que a sua obra foi realizada para trazer entendimento sobre as Escrituras. Se o Senhor não tivesse se encarnado, se a obra da redenção não tivesse sido realizada, nós estaríamos ainda na sombra do Antigo Testamento, como lemos aqui em Hebreus, capítulo 10, e estaríamos vivendo uma situação que não resolveria o problema. A obra e a missão de Cristo teve como objetivo realizar definitivamente aquilo que as Escrituras apontavam e, consequentemente, traz entendimento para tudo aquilo que foi realizado no passado.
Hoje é possível entender por que Deus trouxe a lei de Moisés, por que Deus instituiu o sacerdócio levítico, o porquê de cada holocausto, o porquê de cada oferta, o porquê de cada festa, o porquê de cada determinação específica. Segundo Hebreus, tudo aquilo apontava especificamente para o próprio Cristo, para a obra de Cristo e para a redenção final e perpétua. Jesus diz no verso 45 aqui de Lucas, observe comigo, então, depois que Jesus contou que a sua vinda era para cumprir as Escrituras, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Sem a realização da obra de Jesus na cruz e a sua ressurreição, estaríamos diante de uma história sem fim, de uma história incompleta, de uma história que não nos conduziria a um pleno entendimento. O Antigo Testamento, irmãos, ele serviu para indicar o que Cristo faria. Paulo diz isso. Somente é possível compreender as exigências da lei e as profecias veterotestamentárias quando nós comparamos com Jesus, o Verbo encarnado. É isso que o autor aos Hebreus fez lá no capítulo 10, que lemos no início do nosso culto. Tudo que foi feito antes não era definitivo, mas agora sim. A obra de Cristo, o derramar do seu sangue, é eterno. Quando os sacerdotes apresentavam seus holocaustos e apresentavam oblações pelo pecado, isso era transitório, isso não era definitivo, isso nem resolvia o problema de fato, mas apontava para a obra que seria realizada, e esta sim seria definitiva e verdadeira. Se Cristo não tivesse realizado a sua obra, nós ainda estaríamos vivendo a sombra e não a luz perfeita. Jesus explica que a sua obra, além de cumprir rigorosamente as Escrituras, é a chave essencial para você compreendê-la. Sem Jesus não tem compreensão da lei. Sem Jesus não tem compreensão das profecias. Sem Jesus não tem compreensão da história. Sem Jesus você não tem compreensão porque você existe. Sem Jesus, as questões mais básicas que formam a cosmovisão humana ficam incompletas. Porque morro. Para onde vou? O que vai acontecer depois? Sem Jesus nós não teríamos entendimento algum de nada. É justamente pelo fato da obra de Cristo que as pontas soltas são fechadas. É em Cristo que tudo faz sentido. Jesus afirma, portanto, que a sua obra e pessoa traz entendimento sobre o que as Escrituras dizem. O próprio autor aos Hebreus, no início, lá no capítulo 1, do verso 1 a 3, 1 a 4, vai dizer que nele nós temos a expressão exata do ser de Deus. Se não fosse a revelação em Cristo Jesus e a obra que Ele realizou, nós estaríamos perdidos desse mundo. A obra e a pessoa de Jesus traz entendimento, portanto, sobre as Escrituras. Ele é a luz sobre a sombra da lei, o objeto real por trás da silhueta. Aquilo que a lei projetava em Cristo, tudo faz sentido. E é por isso, então, que os discípulos têm o entendimento aberto através da tomada de conhecimento da obra que Jesus fez. Irmãos, enquanto nós não entendemos o que de fato Jesus realizou por nós, a nossa vida fica sem rumo. A gente corre atrás do rabo. A vida não tem significado, não tem um porquê. Se não houver Deus, se não houver redenção, se não houver vida eterna, se a obra de Cristo não for suficiente, não tem nem o porquê de eu me levantar da cama. Não tem o porquê de eu manter uma sociedade justa, não tem o porquê de eu ser fiel à minha esposa, não tem porquê eu criar os meus filhos no caminho do Senhor. Se Jesus não tivesse realizado a sua obra, tudo ficaria solto.
Porque se não há Deus, se não há redenção, se não há vida eterna, por que eu não saio matando todo mundo então? Por que a barbárie não se transforma no padrão? É porque existe um temor, existe um Deus que inclusive na sua ação soberana consegue manter o coração pecaminoso do homem dentro de limites aceitáveis. Porque existe um Espírito Santo que atua na igreja do Senhor e que faz com que essa igreja, apesar de falha, apesar de suas limitações, continuar anunciando uma mensagem de transformação. Porque se Jesus não tivesse realizado nada disso, irmãos, seria cada um por si e Deus por ninguém. Mas porque Ele realizou a sua obra, há um motivo para viver do modo que nós vivemos, na esperança da salvação eterna, do cumprimento eterno e definitivo da esperança, da aplicação real, viva e verdadeira de um juízo sobre todo o pecado e sobre toda a prática injusta e ímpia deste mundo. É isso que nos permite superar as dificuldades na vida. É justamente a obra de Cristo que nos traz o entendimento sobre a palavra e, consequentemente, sobre Deus e sobre todas as coisas, que nos permite superar as perdas, as tragédias, as violências que nós sofremos. Porque se não tivesse esse entendimento sobre Cristo, nada mais teria razão. Não haveria mais esperança. Mas Jesus, o Redentor, falando os seus motivos, era trazer essa luz, era trazer esse entendimento a respeito de tudo aquilo que Deus falasse ou falou, para que pudéssemos compreender definitivamente o plano de Deus, as Escrituras. Em terceiro lugar, irmãos, nós vimos o próprio Senhor, do verso 46 em diante, dizendo que o terceiro motivo da sua obra de redenção era para salvar os seus. Era aplicar a remissão de pecados aos arrependidos de todas as nações. Veja aí o verso 46. E lhes disse, a partir do momento que o entendimento veio e que tudo fez sentido, porque a obra de Cristo me conduz a isso, tudo faz sentido a partir do momento que eu tenho um encontro pessoal com Jesus. Ele diz no verso 46, e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Terceiro motivo da obra de redenção explicada pelo próprio Redentor é que essa obra só era o início de um projeto ainda muito maior, que era o projeto de alcançar e aplicar sobre os eleitos a remissão dos pecados. Não só dentre os judeus, mas representantes de todas as nações. Sem a pessoa e a obra de Jesus Cristo, a redenção seria uma utopia. Não há quem guarde a lei, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Mesmo que nós tivéssemos conhecimento da lei, das exigências e do padrão que Deus estabeleceu para a justificação, seria impossível sem Cristo e a sua obra. Por mais que necessária e desejada que fosse a redenção, seria impossível alcançá-la com os nossos próprios méritos. Somente Jesus, o Redentor, satisfaz todas as exigências da lei e cumpre cabalmente cada ponto. Sua obra é o que torna possível aplicar a remissão de pecados aos eleitos de todas as nações. Se não fosse a obra de Cristo, você poderia pregar sobre a esperança de redenção, mas sem um Redentor, isso não faria
nenhum sentido. Sem a obra de Cristo, derrotando o nosso acusador, prendendo para que este não mais enganasse as nações, seria impossível anunciar o Evangelho e alcançarmos as pessoas. Terceiro motivo, explicado pelo próprio Redentor a respeito da sua obra redentiva, é que ela possibilita alcançar aqueles que Deus separou para a sua própria glória em todas as nações mediante a pregação, mediante o Evangelho, mediante a mensagem de arrependimento. Nós podemos observar alguns versos aqui, e nesse ponto eu faço questão de chamar a sua atenção para esses pontos que coloquei aí, em especial Romanos 9. Você não precisa abrir, mas eu vou ler, verso 24 a 26, que diz assim, Romanos capítulo 9, 24, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós sois meu povo, ali mesmo serão chamados filho do Deus vivo. O plano de Deus sempre foi alcançar seus filhos de todas as nações. Não só dentre os judeus, mas de todas as nações. Por isso que no Antigo Testamento você tem, em alguns momentos da revelação, o chamado para todas as nações. Salmo 117, por exemplo, vem um convite para que todos os povos da terra louvem ao Senhor. Você tem exemplos pontuais na história de Israel, onde estrangeiros se convertiam e reconheciam que o Senhor é o único Deus. O plano do Senhor sempre foi alcançar, mas para que alcançasse as nações, Jesus tinha que realizar a sua obra primeiro. É a obra de Jesus, a vitória na cruz, a ressurreição, a vitória sobre a morte, que abre portas para que o cavaleiro branco saia, coroado, vencendo para vencer, e assim alcançar todas as nações. Aqui em Romanos ainda, capítulo 3, verso 28, fala que é através da obra de Cristo é que nós temos, de fato, a aplicação plena das promessas. O verso 28 é um verso conclusivo, onde ele diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Porventura Deus, somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Jesus explica que a sua obra é o que lhe permite agora alcançar os seus eleitos de todas as nações. Voltando ainda lá para Lucas, capítulo 24, nós encontramos ainda no final da perícope que lemos, mais um motivo da obra da redenção. Não só para cumprir as Escrituras, não só para trazer entendimento das Escrituras, não só para abrir o período do chamado ano aceitável do Senhor, onde todas as nações são alcançadas pela salvação, mas o quarto motivo que o Redentor dá a respeito da sua obra de redenção é para arregimentar testemunhas para proclamar dessa salvação. Nós vimos a semana passada na escola dominical que Deus escolheu usar homens para alcançar homens. Deus podia ter feito isso por meio dos anjos,
Deus podia ter feito isso através do próprio Cristo ressuscitado, mas na sua soberania e grandeza, Ele resolveu chamar homens e para fazer desses homens pescadores de outros homens. Veja aí o que diz o verso 48. Vós sois testemunhas dessas coisas. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, que é o Espírito Santo, que Lucas depois vai registrar, que veio sobre eles, dando poder para serem testemunhas de Jesus. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas vai relembrar isso no início de Atos, dessa promessa, para que eles permanecessem na cidade até que do alto fossem revestidos, e depois registra o revestimento da autoridade, poder aqui como sinônimo de autoridade, que o Espírito Santo dá a todo crente, para testemunhar de Jesus, na autoridade do próprio Jesus, que agora governa sobre terra e céu, de que, através do seu nome, há salvação. Portanto, o quarto motivo aí, da obra redentiva de Jesus, explicada pelo próprio Redentor, é que Ele fez essa obra para arregimentar para si um povo santo, um povo preparado, um povo capacitado e um povo a ser enviado para pregar arrependimento às nações. Aqui chegamos no ponto final da obra de Cristo no sentido terreno, ainda no seu ministério realizado aqui, onde o seu maior objetivo é reconciliar homens com Deus. E para isso, Ele usa pessoas, Ele usa discípulos, discípulos fazendo discípulos. A obra redentiva de Jesus tem por objetivo alcançar os que lhe pertencem, em todos os lugares, em todo o tempo, através do testemunho daqueles que já foram alcançados pelo benefício da justificação, ou que já foram redimidos. Nós temos vários textos que nos apontam para isso. Nós temos um texto do chamado de Isaías, que aponta para uma predisposição de todos aqueles que são achados em Cristo, ou que já foram tocados pelo Espírito de Deus, que diante da tarefa, da obra missionária, não existe outra coisa a fazer senão dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, verso 8 diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Isaías disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A obra de Cristo, portanto, realizada na cruz, inicia o período para arregimentar pessoas para agora, revestidos do poder do Espírito Santo, proclamar essas virtudes àqueles que ainda não conhecem. Nós estamos fazendo parte dessa etapa do ministério de Jesus. Por isso, a obra é a obra do Espírito, como diz as Escrituras. Romanos capítulo 10 ainda vai nos dizer sobre essa tarefa, ou esse meio que Deus estabeleceu para alcançar os seus eleitos, usando pessoas para isso. E ele vai dizer aqui no verso 14 do capítulo 10 de Romanos: e como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. E por fim, o verso aqui de Pedro, 1 Pedro 2,9, se constitui a base escriturística para a tarefa de pregação para todos os crentes, nos diz assim, 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com a finalidade, ou seja, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz. Concluindo, irmão, Jesus Cristo não é uma invenção da tradição oral judaica. Jesus Cristo não é um personagem mascarado pela era medieval. Jesus Cristo não é uma história sem conexão com o progresso da revelação de Deus. São 16 séculos que culminam num único personagem histórico. Jesus, o Deus encarnado, o Salvador. O seu nascimento, a sua vida, o seu ministério, o seu sofrimento, a sua morte e sua ressurreição foram milimetricamente planejados e revelados para uma vez que nisso crendo tenhamos a vida em seu nome. João deixa isso claro no final do registro do seu evangelho, quando ele diz que os sinais que ele registrou têm um objetivo de que aqueles que lerem pudessem assim crer em Jesus e, crendo em Jesus, receber vida em seu nome. João capítulo 20, verso 31 diz, eu vou ler o 30, né? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Irmãos, segundo o próprio Jesus, os motivos da sua obra redentiva é justamente para mostrar que tudo faz parte de um grande plano de redenção para a honra e glória do Senhor. E que, em última análise, você faz parte dele. Primeiramente, como aquele que foi alcançado por essa obra. Segundo, pelo fato de ter recebido o entendimento a respeito dessa obra. E agora, como instrumento nas mãos de Deus, para ser aquele que vai pregar o Evangelho, ou a obra de Jesus Cristo, pregando arrependimento para a vida, a todas as nações. Que Jesus não seja simplesmente uma historinha para você, que não seja simplesmente um grande líder, que Jesus não seja um espírito evoluído, mas que Ele seja de fato o teu Rei, o teu Deus, o teu Senhor, e que cientes daquilo que Ele realizou, cumprindo a Bíblia, cumprindo as Escrituras, e aquilo que Ele te outorgou, possa fazer de você um discípulo fiel e um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, para cumprir a vontade daquele que te arregimentou e daquele que te presenteou com a maior bênção de todas, que é a salvação eterna. Que Deus assim nos abençoe. Amém?